Bom, então já começamos a gravação. Pessoal que já está com a gente aí, bom dia. Para quem eventualmente não me conhece, meu nome é Samuel, sou preceptor da Medicina Interna. Hoje a gente vai dar início a mais uma reunião do nosso programa de residência. A gente tem o prazer de ter aqui o Dr. Fábio Castro, que é livre-docente em alergia e imunologia pela Faculdade de Medicina da USP. E ele se dispôs aí a dar uma aula para a gente um tema extremamente relevante da prática do clínico, que é a anafilaxia. Queria agradecer a disponibilidade do professor e, por favor, fique à vontade para começar quando o senhor quiser. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço o convite, agradeço a patroa, a professora patroa, agradeço você, agradeço a todos aí que estão aqui presentes. É muito legal participar de uma reunião da clínica e é um tema que eu adoro. Esse tema, se pudesse, eu ficava a manhã toda conversando com ele, tem coisas muito interessantes. Mas vamos tentar, de uma forma prática, mostrar para vocês como funciona isso aqui, o que é, né? O mais interessante é que nos últimos 20 anos a prevalência dobrou, né, da alergia de forma geral. Até algumas pessoas acreditam que vai passar de 50%. Eu estava conversando agora com o Samuel, que é uma especialidade bem legal, né, porque está crescendo muito. A imunologia acabou sendo vista mais pelas possibilidades a partir da AIDS, que foi muito estudada, e agora na Covid novamente, então deu alguns saltos, vários ganhadores de prêmio Nobel em imunologia e alergia. E alergia é isso, né? São doenças extremamente prevalentes que vocês vão ver, não tem jeito. Eu vou contar um pouco a história, porque eu acho que para a gente entender o futuro, a gente precisa conhecer um pouco o passado, né? A primeira descrição assim de uma anafilaxia foi desse rei Mêncis do Egito. Foi 3000 antes de Cristo, né? Nos hieróglifos tinha a morte dele por uma ferroada. Era um menino, né? Esse rei era um jovem. E ele foi ferroado por inseto e mostra que ele morreu após essa coisa. Então, muito provavelmente uma reação anafilática, né? Outra história interessante é essa do Britânicos, que era filho do imperador romano Cláudius, que tinha uma alergia a cavalo, né? Então ele não podia chegar perto de cavalo. E o César, inconformado com isso, que o sobrinho tinha essa reação, não fez outra coisa, mandou matar o Cláudius. Então dizem até que é o primeiro tratamento eficaz, né? Matou, acabou com o problema. Depois tem uma outra história interessante desse Richard III, que tinha alergia a morangos. Toda vez que ele comia o alimento, achavam que era morangos, né, dava um quadro de urticária. Então ele, na política, para ele ganhar, ele mesmo comia, tinha reação e acusava os concorrentes, falando que eles tinham envenenado. Aí eles eram presos e mortos também, e assim ele se mantinha no poder. Uma história interessante. Mas tudo começou aqui, que eu acho que esse é o ponto mais legal. Em 1889, esse Albert Grimaldi, que era o príncipe de Mônaco, né, filho de Charles III, ele era um cara muito assim, pesquisador, era um cientista, na verdade, muito curioso e tal, e ele era rico, fez uma viagem marítima com um monte de cientistas e cada um estudando um tema. E um dos temas era o estudo da toxina da anêmona do mar, que tinha muito, por causa dos pescadores, tinha muito problema com a anêmona do mar, da toxina, e aí alguns cientistas dentro desse navio, dessa viagem, estudaram tentando produzir uma antitoxina, né? Então eles injetavam essa antitoxina e injetava a toxina da anêmona do mar para produzir a antitoxina. Mas, na verdade, eles injetavam em cachorro tal. Um deles era o Paul Pottier e o outro era o Charles Richet. E aí o que aconteceu? Ao invés de produzir a antitoxina, o cachorro morreu rapidamente. E aí eles chamaram isso, do contrário da profilaxia, de anafilaxia. Foi a primeira vez que esse termo foi utilizado. E esse Charles Richet continuou os estudos nessa área e ganhou o prêmio Nobel com o estudo da anafilaxia. E ele fala uma frase que eu acho bem legal, né? Ele fala assim: a descoberta, né, não foi o resultado de uma reflexão profunda, mas de uma simples observação, quase acidental. Tanto que eu não tenho outro mérito do que não recusar ver os fatos que se apresentavam diante de mim, completamente evidentes. Charles Richet, prêmio Nobel de Medicina.
E aí até saiu um selo na época da anafilaxia, mostrando a anêmona, mostrando a viagem de Mônaco, mostrando os dois e o príncipe lá. Foi um selo comemorativo em relação à anafilaxia. Em 1921, esses dois pesquisadores, Prausnitz e Küstner, eles chamaram um teste chamado de Prausnitz-Küstner. Por incrível que pareça, acho que eu estou ficando velho, porque eu cheguei a ver sendo utilizado esse teste, né? Qual era a ideia deles? Eles fizeram assim, um deles tinha alergia, o Küstner tinha alergia a peixe, e o Prausnitz não tinha nada. Então eles falaram assim, vamos tirar o seu sangue, injetar o Prausnitz falou, vamos tirar o sangue do Küstner, a ideia era essa, injetar no braço do Prausnitz e fazer o teste alérgico com peixe no braço do Prausnitz, para ver o que acontecia. E eles fizeram isso, então tiraram o sangue do Küstner, injetaram no braço, num local do braço, fizeram o teste naquele local e o teste foi positivo. Então eles falaram, opa, alguma coisa passou de um para o outro. E eles falaram, eles chamavam isso de transferência passiva, né? Chamaram de reagina. Então eles chamavam de soro reagínico. Se fizesse em qualquer outro lugar do corpo do prótese, não acontecia nada, só naquele local onde tinha sido injetado o sangue. E isso, eles falaram, alguma coisa passou, só que eles não sabiam o que era. E essa prova de Clausen-Christensen, né, por isso que eu falei, apesar de ter sido feita em 1921, eu cheguei a pegar no começo da minha especialização, que a gente fazia assim, por exemplo, a criança tinha uma anafilaxia muito grave a leite, por exemplo, a gente tirava o sangue da criança, injetava no braço da mãe e fazia o teste na mãe. Assim era seguro e você sabia se a pessoa... Isso foi outra época, evidentemente, foi no comecinho da minha especialidade e a AIDS enterrou isso de vez, porque você não ia fazer, era antiético e tal, passou a ser muito perigoso. Mas era uma forma segura de você fazer o teste para criança. Naquela época não tinha exame de sangue, nada disso, né? Em 67, que é um ponto bem marcante, o casal Ishizaka identifica o que eram as tais reaginas de Prausner-Kuster, como sendo uma única classe de imunoglobulina que é denominada de imunoglobulina E, IgE. E aí, isso em 67, veja, olha, não é tanto tempo assim, né? E quase que paralelamente, esse Johansson, da Suécia, desenvolveu um radioimunoensaio para a pesquisa que ele chama Radioallergo Assortment Test, que é o RAST, e desse mesmo anticorpo. E aí eles fizeram um consenso internacional e mantiveram o nome de IgE. E esse é o chamado RAST, que vocês fazem nos laboratórios, né? Olha, eu vou contar outra história para você, que é mais um indício do que eu estou ficando velho. A primeira pessoa a fazer o RAST aqui no Brasil fui eu, por incrível que pareça, aí no HC. Eu me lembro quando chegou esse método aqui no Brasil, era um método muito novo, tal, e o professor Júlio Crossi, que era o chefe da nossa disciplina, pediu para eu tocar isso no laboratório. Eu toquei, era extremamente artesanal para você fazer o exame e tal. E hoje não, hoje é totalmente eletrônico, em 3 horas você faz um monte de alérgenos. Naquela época não, era tudo em tubo de ensaio, levava 48 horas para você ter a resposta a um alérgeno. Mas foi o primeiro passo aqui no Brasil. E não era rádio, era enzima, já era com enzima, não com radioatividade. Incrível, né? Eu vou contar esse slide aqui foi eu que fiz, para mostrar um pouquinho como é que funciona tudo isso, né? A gente sabe que entre o ser humano aí o meio ambiente, nós temos uma barreira, que é a primeira barreira de defesa, que é a pele e a mucosa, né? Do lado do ser humano, nós temos o importantíssimo, que a gente já foi estudado há bastante tempo, o genoma, né? E apesar de estudado o genoma, ele ainda não conseguiu esclarecer todas as coisas. Agora até que está ganhando bastante força, né? O estudo do genoma. Eu acho que, não sei se vocês estão vendo a minha cara aí, porque o sol está batendo bem na minha cara. Bom, o genoma acaba determinando o sistema imunológico. Do outro lado, no ambiente, nós temos os alérgenos. Nós temos também adjuvantes, que são substâncias que podem ajudar ou intensificar a reação. E nós podemos, muitas vezes, quebrar essa barreira através dos hábitos, né? Isso é muito importante. Então,
Os hábitos são, hoje, a gente sabe que são extremamente importantes, e essa interação entre hábitos, alérgicos, adjuvantes, acaba estabelecendo o que a gente chama de epigenoma, né? Então, é o estudo da epigenética. O genoma, estimulado pelo epigenoma, né, ou epigenética, acaba desencadeando as respostas alérgicas. Então, hoje a gente sabe que existem muitas teorias que mostram que a alergia está crescendo exatamente o tipo de hábito. Então, se a pessoa fuma, se a pessoa não fuma, se a pessoa bebe, se a pessoa tem estresse, se a pessoa faz isso, tem contato com um produto químico e tal. O sol está bem na minha cara, mas não tem problema não. Vamos em frente. Bom, então o que é anafilaxia? É a resposta aguda a um alérgeno ao qual o indivíduo foi previamente sensibilizado, com liberação e neoformação de potentes mediadores químicos farmacologicamente ativos, com efeitos biológicos em diversos órgãos-alvo. E aqui é importante porque a anafilaxia, o grande medo de todo mundo, porque ela é muito rápida, né? Em minutos a pessoa pode morrer, mesmo com você tomando todas as atitudes necessárias, né? Então, ela é uma reação forte, rápida, muito rápida, né? Eu vou mostrar aqui para você a Organização Mundial de Alergia fez esse guia em 2020 sobre anafilaxia, e ele põe alguns critérios diagnósticos. Isso eu acho que vocês têm que saber. Quando vocês pegarem o paciente no pronto-socorro, vocês têm que saber esses critérios diagnósticos, porque vocês vão pegar. Eu estava conversando com o Samuel agora. Vocês vão pegar, seja em pronto-socorro, em UTI, enfermaria, familiares, um dia vocês vão ver com certeza. E é uma situação muito angustiante, tanto para o paciente como para o médico, né? Então, o primeiro critério é início agudo de uma doença, de minutos a várias horas, com envolvimento simultâneo da pele, tecido da mucosa ou ambos. Por exemplo, urticária generalizada, prurido ou rubor, ou inchaço dos lábios, língua e úvula. Ó, vejam bem, às vezes o edema é só da úvula, né? Com mais, pelo menos um desses seguintes critérios. Então, aquilo, pele e mucosa, ou mucosa, com um desses seguintes critérios. Comprometimento respiratório, dispneia, broncoespasmo, sibilante, estridor, prova o peak flow expiratório reduzido, hipoxemia, a PA reduzida, ou segundo ponto, PA reduzida ou sintomas associados de disfunção do órgão-alvo, hipotonia, síncope, incontinência, a pessoa fica com não consegue, a visão meio turva, sintomas gastrointestinais graves, cólicas abdominais intensas, vômitos repetidos, especialmente após a exposição a alérgenos não alimentares. Então, você vê, pode dar problemas digestivos também, né? Isso é importante. Então, a parte de pele, esse desenho mostra direitinho, e pelo menos um dos seguintes. Então, parte respiratória, a síncope, a parte digestiva. Segundo critério importante é início agudo de hipotensão ou broncoespasmo ou envolvimento da laringe após exposição a um alérgeno conhecido ou altamente provável para aquele paciente. Também minutos a várias horas, mesmo na ausência de envolvimento típico da pele. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que a pessoa sabe que ela é alérgica a camarão. E ela fala, olha, eu acabei de deixa eu sair um pouco aqui do sol, que está bem na minha cara. A pessoa fala assim, eu tenho alergia a camarão, ela sabe que tem alergia a camarão, e falou, acabei de comer camarão. Eu senti o gosto de camarão, eu tive reação. Ou, por exemplo, nós aqui da alergia, que estamos fazendo um teste de alergia, você está injetando aquilo que você sabe que a pessoa tem alergia, né? Então, é um alérgeno conhecido. Ou ainda, por exemplo, a pessoa acabou de ser ferroada por uma abelha e desmaiou. Então, é muito provável que aquilo tenha provocado. Nas crianças, então, o que é a pressão sistólica baixa, né? Dependendo da idade, pressão sistólica baixa ou queda maior do que 30%. E adultos, pressão sistólica menor do que 90%, ou queda maior do que 30% do basal, ou broncoespasmo e envolvimento laríngeo. Então, esses são os critérios, vocês viram isso no pronto-socorro, isso é muito importante, esses critérios, para que vocês façam o diagnóstico rápido, porque o tratamento também tem que ser rápido, né? Bom, então tem várias coisas que acontecem, vamos falar parte por parte aqui.
a partir dos pulmões, você tem broncoconstrição, hipersecreção, vasoconstrição, então distúrbio de ventilação, distúrbio da difusão, distúrbio da perfusão e da insuficiência respiratória. Na circulação terminal, vasoconstrição, distúrbio da perfusão, extravasamento, você vai ter hipovolemia, hemoconcentração, hipóxia, acidose e edema. Na coração, bradicardia, taquicardia, arritmia, hipotensão. Então, é importante aqui essa insuficiência cardíaca. E você ainda pode ter outras manifestações, o choque anafilático, vômito, evacuação, convulsão, inquietação, cefaleia, distúrbios de micção, eritema, edema. Olha, tudo isso eu já vi, por exemplo, provocado por venenos de insetos, né? Nós temos um ambulatório, a gente tem alguns ambulatórios bem específicos de anafilaxia, de reação a medicamentos. Nós temos um ambulatório de anafilaxia por venenos de insetos, nós temos um ambulatório de anafilaxia por alimentos, nós temos anafilaxia por látex e aí vai. Então, algumas manifestações importantes: a urticária, o angioedema, bem característico, edema de língua, precisando entubar. E aqui isso aqui na época, só para mostrar para vocês, que teve uma época que eu fui lá com o pessoal da telemedicina e tentei fazer, nós fizemos alguns filmes assim, para explicar a anafilaxia. Deixa eu voltar esse vídeo, que legal isso aqui. Eu só estou mostrando mas a gente fez alguns, como fazia a intubação, como é que fazia tudo. E só para mostrar aqui, a gente fez esse, né, no homem virtual, esse edema de glote aqui. E uma imagem muito legal, olha que legal, o edema de glote, uma imagem muito legal é essa aqui, que é essa imagem mostrando o edema da glote, ali está aquela setinha. Como vocês estão vendo aqui. Bom, tudo isso ao estímulo do IgE ou de outras substâncias que acabam levando aos mastócitos e basófilos à degranulação. Eles se ligam ali na receptores de alta afinidade na superfície dos mastócitos e basófilos e acabam liberando os mediadores químicos, né? Há uma liberação imediata de mediadores químicos e depois vêm os mediadores mais tardios, os mediadores lipídicos, que são as prostaglandinas, leucotrienos, que acabam atraindo outras células, que acabam produzindo uma série de substâncias, uma série de interleucinas e outros mediadores químicos e amplificando a reação. Hoje a gente sabe que a gente tem anticorpos contra receptores, a gente tem substâncias químicas que podem desgranular o mastócito diretamente, as anafilatoxinas do complemento, tem uma série de fatores que podem estimular o mastócito à liberação. A gente, quando fala de mastócito, a gente pensa só na histamina, né? Mas a gente tem um monte de mediadores químicos que são liberados pelos mastócitos, e esses mediadores químicos, cada um tem as funções. A gente costuma falar que no sistema imunológico, ele estimula, inibe ou regula, né? Então, atrai novas células, atrai coisas, e ele é muito redundante, né? Você bloqueia de um lado, ele tenta fazer pelo outro, e aí vai. Em anafilaxia, nós temos uma outra coisa muito interessante que acaba atrapalhando bastante, que são os cofatores, né? Que acabam amplificando ou facilitando a reação anafilática. Então, por exemplo, exercícios físicos, infecção aguda, estresse emocional, quebra da rotina, pré-menstruo, jejum, que não está aqui, mas deveria estar, exercício, por exemplo. Nós temos um tipo de anafilaxia que é assim, a pessoa, isso é muito comum com o trigo, né? Que a pessoa come o trigo, não tem problema nenhum. Ela faz exercício, não tem problema nenhum. Mas se ela comer o trigo e fizer exercício, ela tem uma reação anafilática. Isso é uma reação anafilática dependendo, diz por exercício, e dependendo de alimentos. Então, aqui a gente tem um tipo de alérgeno que ele é exposto quando você faz na digestão e aí com o exercício acaba dando a reação. Outro é o jejum. A gente já observou muito bem isso até em animais, em alguns estudos que nós fizemos com animais, que você, quando a pessoa está em jejum, ela pode ter uma reação, facilita a reação anafilática. Então, hoje a gente não faz mais testes com alimentos, qualquer tipo de teste se a pessoa estiver em jejum, exatamente por causa disso. Isso nós vimos até um estudo com coelhos, a gente viu esse tipo de reação.
Quais são os agentes etiológicos? Quer dizer, um monte de coisa, né? Pode ser. Então, nós temos os medicamentos, que são extremamente comuns, e aqui nos medicamentos a gente tem os analgésicos, anti-inflamatórios são frequentes, os antibióticos e outros, né? Nós temos os alimentos, que está crescendo demais. Hoje a gente não passa um dia sem ver um paciente com anafilaxia por alimento, e por múltiplos alimentos. Ninguém sabe o porquê, por que motivo está crescendo tanto. Muito mais, tem muito mais gente com anafilaxia alimento do que tinha no início da minha carreira, né, em alergia. É inacreditável. E existem muitas teorias, né, a teoria principalmente com microbioma, alteração do microbioma por causa do uso de antibióticos exagerados, de amplo espectro, ou por causa do tipo de industrialização dos alimentos, alimentos modificados geneticamente. Alguns acham que os partos cesáreas, né, estão aumentando muito, isso acaba atrapalhando a formação do microbioma. Enfim, tem um monte de possibilidades. A gente tem uma vida mais urbana, menos rural, menos contato com animais, né? Isso tudo pode estar desencadeando esse aumento aí de alergias. O látex, nós médicos, pessoal de saúde, nós fazemos parte desse grupo de risco de reação ao látex da borracha. E pessoas que têm reação ao látex da borracha podem ter também alergia aos alguns alimentos, algumas frutas, como manga, kiwi, pêssego, abacaxi, mamão. Vários alimentos, várias frutas podem provocar reação cruzada. Quem tem alergia ao látex tem 30% de chance de ter também reação a frutas. Então, isso é uma dica importante na história, né? A pessoa comeu um mamão, uma coisa assim, e teve reação, você tem que investigar também a alergia ao látex, que isso complica bastante no centro cirúrgico. E nós temos outro grupo de risco, e quem tem alergia a frutas, 10% pode ter alergia ao látex. Outro grupo de risco é o de espina bífida, as crianças que fazem muitas cirurgias, que submetem a muitas cirurgias. Quando eu falo grupo de saúde, eu estou falando aqui médico, enfermeira, dentista, e não podemos esquecer também do pessoal de limpeza dos hospitais, que também está bem aumentado. Bom, então cuidado, fiquem sempre atentos para isso. Nós temos aqui também os insetos que injetam veneno. Então, são os chamados himenópteros, abelhas, vespas, formigas, né? Eles podem provocar reações tóxicas e reações alérgicas. E no caso das reações alérgicas, anafilaxia e morte, né? Pode até causar morte e não é infrequente, não, é bem comum, tá? Uma única ferroada pode matar uma pessoa. Depois a gente conversa. Agora, nosso grupo, eu montei há uns anos atrás um grupo chamado GENAR. GENAR é Grupo de Estudos de Novos Alérgenos Regionais. Eu acho que o brasileiro, né, fica muito ligado à literatura europeia e americana, né? Então, a gente só fala das coisas que eles falam. E o Brasil é muito grande, né? O Brasil é um continente totalmente com uma diversidade enorme, né? De norte a sul. Então, a gente precisa pensar um pouquinho nos nossos alérgicos, né? E por isso que eu criei esse grupo e a gente fez vários progressos, várias coisas interessantes com esse grupo GENAR, que vai desde clínicos até pessoal de laboratório. Por exemplo, os insetos, aí que eu estou mostrando para vocês. No começo, eu via o seguinte, que a pessoa era ferroada por uma vespa e vinha, olha, eu fui ferroada por uma vespa e desmaiei. E a história era de reação anafilática. Aí a gente pegava o material, que geralmente era o americano ou europeu, fazia o teste cutâneo, não dava nada. Fazia a pesquisa do IgS sérico, não dava nada, negativo. Ué, o que está acontecendo? Será que era mastocitose? A gente investigava, não. Era muito claro que era alergia, né? Então, o que estava acontecendo, né? Aí nós começamos, em parceria com o pessoal de Rio Claro, da Biologia de Rio Claro, a estudar os insetos. A gente pedia a pessoa trazer, mandava para eles classificavam o inseto e mandavam o veneno para nós. E o nosso diagnóstico melhorou de uma forma absurda. Então, hoje, quando vocês pedem uma IgS sérica específica num laboratório como o Fleury ou como o DASA, vocês vão
estudar o veneno certo graças a esses estudos que nós fizemos. Então, isso foi um estudo. Hoje, o Brasil tem mais de 400 espécies de vespas, né? Então, não adiantava a gente testar com uma vespa europeia, porque não era igual à nossa, né? A vespa daqui era diferente. E a gente imagina a mesma coisa no alimento, né? Como eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar alguns agentes etiológicos diferentes, né? Então, outra, por exemplo, será que os fungos daqui são os mesmos fungos do Pará, que é um local úmido? Os pólens que tem no sul não são estudados adequadamente, né? Então, é tudo baseado em literatura americana e europeia. Então, a gente precisa ter nossos próprios estudos. Por exemplo, um pós-graduando meu, que hoje coordena o Ciatox, ele estudou lá no Butantan a reação do tipo anafilática em pessoal, é uma alergia ocupacional, em pessoal que trabalhava com a cobra, né, com essa cobra cascavel. Nós mostramos, né? Mostramos que realmente tinha, é que aqui o cascavel é porque está em espanhol. Essa aula veio na América do Sul. Bom, tudo começou assim. Eu vou contar uma história para vocês antiga. Eu estava no Butantan fazendo um estudo lá. E no Butantan não, desculpa. Eu estava no ICB fazendo um estudo e tinha uma moça do Butantan sentada ao meu lado, também estudando lá uma outra coisa. E conversando, eu falei que fazia alergia, ela falou assim, nós temos alergia à aranha caranguejeira. Eu falei, nossa, aranha caranguejeira, nunca ouvi falar, né? Nunca tinha ouvido falar de alergia à aranha caranguejeira. Ela falou, a minha chefe lá até coloca os estagiários para trabalhar com aranha, porque elas têm reação muito forte e tal. Eu falei, que legal, que interessante e tal. Eu vou lá um dia conhecer. Como todo brasileiro, né? Fala que vai passar lá, mas não passa, e não passei. Aí, num outro dia, ela estava sentada lá do meu lado de novo. Eu falei, e aí, ela, aranha caranguejeira? Ela falou assim, nossa, não é alergia, não. A minha chefa disse que não é alergia. Eu falei, não é alergia? Falei, não, não é. Inclusive, ela está aqui, a minha chefe. Aí eu fui conversar com a chefe falou, não, isso aí é o seguinte, a aranha caranguejeira, ela tem uns pelinhos nas costas dela, que é um mecanismo de defesa, que ela raspa esses pelinhos, o animal inala e dá uma reação inflamatória que parece um anzol. É muito interessante, mas depois um dia eu mostro para vocês, é muito interessante. E aí aquilo inflama, ele fica encravado como se fosse microscópicos, anzóis, né? O aparelho respiratório do animal e tem reação. E para o ser humano que trabalha com ela também. Então é uma reação mecânica. Tá, que legal. E eu fui para casa e eu fiquei com aquilo na cabeça, não me incomodando aquilo, né? Eu falei, mas como assim, né? Se fosse mecânico, daria igual para o estagiário, né? Não daria só no chefe, daria igual para todo mundo. Se está dando no estagiário, se no estagiário não tinha, isso é chamado período de sensibilização. Então eu falei, então é alergia, né? E eu fui estudar. Aí eu fui estudar e na verdade, tinham 3 mecanismos possíveis. O mecânico, por causa dos anzóizinhos. Eu estudei até com microscopia eletrônica, é bárbaro isso aí, é muito bonito. Depois eu falei, outra possibilidade é que nem o da taturana, que libera uma substância química, isso não acontecia. E a terceira, a alergia. E eu fui lá. Eu fui lá no Butantan, dessa vez eu fui, né? E a primeira coisa que eu fiz foi passar a aranha caranguejeira no meu braço. As passar e começou a pinicar, eu não tive reação nenhuma. E aí eu fui estudar, estudei o grupo todo e tinha realmente alergia, eu demonstrei através de testes, exame de sangue e tal, e foi a primeira descrição de uma reação alérgica anafilática por aranha caranguejeira. E aí nós seguimos aí agora com a cascavel, e essa é uma outra história bem também que nosso grupo é pioneiro, né? Nós observamos em 2004 que uma pessoa com alergia à mandioca, uma mulher com alergia à mandioca, e lá na história tinha também história de reação ao látex. E aí foi o primeiro caso no mundo descrito em 2002, 2004, e nós fomos investigar e começamos a estudar. A Kate, que é uma professora do nosso grupo, foi para a Áustria fazer a investigação do alérgeno e a gente acabou determinando a estrutura terciária desse alérgeno, da mandioca, que dá reatividade cruzada com o látex, e ele é chamado de MAN-E5. Então, foi a primeira classificação oficial de um alérgeno da mandioca feito pelo nosso grupo. MAN-E5, com esses
com essa isoforma 0101. Mas o que é? O MAN é uma maniote esculenta, é similar à EVE da borracha, né, do látex, similar, por isso que ele chama 5, porque antigamente, quando você faz estudar um alérgeno, ele começava 1, 2, 3, né, o primeiro era 1 e tal. Aí não, hoje em dia mudou um pouquinho, então, como é parecido com o FB5, ela ficou MAN E5. E o terceiro é a primeira isoforma, então, foi a primeira descrita no mundo de alergia à mandioca. Então, isso graças a esse grupo genar, né? A gente tem várias formas de diagnóstico através dos testes cutâneos, que no caso da anafilaxia tem que ter bastante cuidado, tem que ter uma estrutura e entender das reações, do socorro a essas reações. E o tratamento da anafilaxia, vocês sabem muito melhor que eu, o ABCD aí, abrir as vias respiratórias, bucoxigenação, circulação garantida e tal, esse lá é meio antigo, mas vocês com certeza sabem mais que eu. O que eu quero chamar a atenção aqui é em relação à aplicação da epinefrina. Até muitos anos atrás, era por via intramuscular. Hoje não. Hoje é por via subcutânea. Era por via subcutânea. Hoje é por via intramuscular. Por quê? Por que é por via intramuscular e não subcutânea? Por causa disso aqui. Por via subcutânea, o tempo de ação é por volta de 30 a 35 minutos. Na intramuscular, ele é bem mais rápido, em 8 minutos. Então, a ação máxima, a concentração máxima é atingida rapidamente. Por isso que a opção é pela intramuscular no vasto lateral da coxa, que é aplicada porque a absorção é muito rápida e a ação muito rápida. Então, tem que sempre optar pelo intramuscular. Algumas drogas podem interagir com a adrenalina e atrapalhar. Então, são os beta-bloqueadores, clonidina, dopaminérgicos, ergotamina, lipidosamal, triciclos, antipsicóticos. Cada um deles de uma forma. Então, por exemplo, os beta-bloqueadores são antagonistas. Clonidina reduz a ação da adrenalina. Dopaminérgicos para provocar hipertensão. Ergotamina, hipertensão. Lipidosamal, efeitos tóxicos. Tricíclicos e antipsicóticos, arritmia e hipertensão. Mas nada disso vai ser uma contraindicação formal para o uso da adrenalina. Nós temos vários tipos no mundo de adrenalina, já de auto-injetável, né? Vários tipos que a pessoa carrega com ela, se auto-injeta, é bem legal. Ó, por exemplo, nós temos essa aqui que fala com a pessoa, né? Ela vai explicando, ela cabe quase que no bolso da camisa, vai explicando, faça isso, faça não sei o que, tal. Se a pessoa estiver assim, faça tal coisa. E a pessoa aplica por cima da calça mesmo. E o EpiPen, que é o mais utilizado, ó, no vasto lateral, ele é o mais utilizado no mundo. Mas, infelizmente, no Brasil, nós não temos nenhum deles. Já tentei de tudo, já fui na Anvisa, já fui na indústria farmacêutica, ninguém tem muito interesse de comercializar aqui no Brasil, então tem que ser comprado através de distribuidores e fica bem caro. Por que as pessoas não utilizam adrenalina? Falhas em reconhecer os sintomas de anafilaxia, e isso não pode acontecer com vocês. Percepção de que a reação inicialmente parece ser leve, também não faça, porque, bom, vamos lá. Fato de ter um serviço médico nas proximidades, recuperação espontânea após um episódio prévio, confiança nos antihistamínicos orais, que não deve ter também, preocupações com os efeitos colaterais e medo da dor causada pela injeção. Isso é porque o paciente não faz, né? E olha, se existe uma coisa que aumenta a quantidade de mortes na anafilaxia, é o atraso no uso da epinefrina e da adrenalina. Veja só esses trabalhos que nós fizemos há um tempo atrás. Anafilaxia no serviço de emergência da cidade de São Paulo, nós sabemos diagnosticar, esse é o título. Tratamento inicial, número de médicos 56, falaram que a adrenalina é o tratamento inicial, 20,77% corticoide, outros falam em outros tratamentos. Vejam só 70% eu acho que a adrenalina é o tratamento inicial. Em relação à via, coisa pior ainda, né? Intramuscular, só 55%. Anafilaxia no serviço de emergência de São Paulo, a mesma coisa, 49% negaram ter atendido algum caso de anafilaxia, mas confirmam ter atendido os casos de alergia grave com acometimento de mais de um órgão sistêmico, quer dizer, era anafilaxia, né? Dos 77 metros, apenas 16 já haviam ouvido falar da reação bifásica. Reação bifásica é 15 minutos você tem a primeira reação, a pessoa melhora e após 6 horas ela tem uma segunda reação. Então, nunca deve se mandar para casa.
tem que ficar em observação pelo menos 6 a 8 horas, porque pode ter uma reação tardia também bastante perigosa. A adrenalina foi citada por 70,37% como droga de escolha, que nós já comentamos. 37 só citaram a dose correta e 40,74 o local correto da aplicação. A dose correta é de 0,3 a 0,5 ml no adulto e na criança 0,01 por quilo de peso, até 0,3, até 30 quilos. 55,56 desconheciam a reação bifásica, como foi falado. Em relação aos alunos de medicina, foram 496 em 114 em Aracaju, 121 em Maceió, 261 em São Paulo. A adrenalina foi indicada como droga de primeira escolha por 54% só. E 35 acertaram o local correto. 21,9 acertaram a dose e 45,3 erraram medidas não farmacológicas. Você vai falar, poxa, mas são estudantes e tal, né? Mas vamos lá. Ah, não está aqui, que pena. É que tem um do SAMU também. Esse de cima aqui era do SAMU. Ó. Veja, nem no conhecimento dos médicos, o SAMU, aqui eu não tinha visto aqui, estava bem em cima, do SAMU, eles não sabiam direito o que tinha que ser feito. É incrível, né? Bom, vamos em frente. Bom, enfim, após a alta hospitalar, avaliação pelo especialista para investigar a etiologia e definir estratégias de prevenção. Então, sempre que o paciente nos procura com anafilaxia, você vai fazer a investigação, a história é fundamental, mesmo assim, às vezes a história é muito difícil de ser feita, né? Então, a gente tem que seguir alguns passos, dando um plano de ação. Plano de ação pode ser o uso da epinefrina, você vai começar os testes diagnósticos, a pesquisa de IgE sérica, o teste cutâneo e, às vezes, até a prova de provocação oral ou injetável para fazer o diagnóstico. Mas é fundamental fazer o diagnóstico e não simplesmente estigmatizar a pessoa ou taxar você alérgico a tal coisa. Nem sempre é tão fácil assim, muitas vezes é bem difícil o diagnóstico. Eu, particularmente, gosto muito de procurar a causa, a maioria das vezes a gente acha, mas tem que fazer muitos testes, muitas provocações, né? Sempre de risco. Lá na nossa clínica, aqui no HC, no consultório particular, na clínica particular, a gente vai em frente, faz coisas bem difíceis e de risco para chegar na causa. Mas tem que chegar. Algumas tem como tratar, outras apenas como evitando, né? Mas é importante. Existe esse site aqui, que é da Sociedade Brasileira, que também, quando eu fui presidente, eu criei, que é a Anafilaxia Brasil. Esse site ajuda muito as pessoas que têm anafilaxia e médicos que têm alguma dúvida. E eu vou mostrar agora, fazer uma propaganda minha mesmo, que é um aplicativo que eu fiz, que eu acho que pode ser muito útil para vocês, que chama Alergia a Medicamentos. É muito simples de usar, eu particularmente acho muito legal. Eu fiz esse aplicativo já há alguns anos. Eles têm 27 mil medicamentos brasileiros, com nome comercial ou com nome científico. Você escreve nesse campo aqui, o registro do medicamento, põe seu nome, escreve o nome do medicamento que você tem reação, já diagnosticado por um médico, né? Então, no caso aqui, Novalgina e aspirina, você avança e vai para o campo de busca. Então, qualquer medicamento que você usa, ele vai te falar, olha, vermelho do lado esquerdo, vermelho, amarelo e verde. Vermelho, você não pode usar. Amarelo, cuidado, existem reações cruzadas. E verde, você pode usar. Então, qualquer medicamento que você for colocar, ele vai te falar se pode ou não. E aqui, nesse telefoninho vermelho que tem aí no cantinho de baixo, você aperta, vai aparecer esse quadro da direita, esse quadro laranja, onde tem telefones de emergência, e essa barrinha chama Buscar Clínicas Próximas. Quando você aperta, aparece no Google Maps as clínicas mais próximas de você. É bem simples de usar, muito útil, os pacientes gostam muito, dá muita segurança, porque aí todos os medicamentos eles têm que investigar. Eu vou parar por aqui, por causa do nosso tempo, e até para dar um pouquinho de perguntas, mas tem muita coisa interessante para a gente conversar. Por exemplo, a anafilaxia perioperatória ou intraoperatória, a anafilaxia, como eu falei,
anafilaxia ocupacional, o látex da borracha, como tratar, como fazer, como dessensibilizar, no caso da alergia alimentar, como fazer dessensibilização por alimentos, no caso dos venenos de insetos que a gente faz, e por isso eu até aconselho que vocês passem nesses ambulatórios, são ambulatórios que vocês não vão, são coisas que vocês não vão conseguir ver depois, né, porque é só praticamente o nosso serviço aí no HC que faz, tratamento de dessensibilização à penicilina em mulheres grávidas com sífilis, e aí vai, a gente faz um monte de tratamentos muito legais, eu acho que vocês deveriam, pelo menos, passar um pouco lá para ver como é que a gente faz tudo isso, que não é fácil, né? Mas é bem legal, bem interessante. Bom, eu agradeço muito a atenção de vocês, a gente tem um tempinho aí para pergunta, fiz de propósito, e a gente pode discutir aí o que vocês quiserem. Fico totalmente à disposição de vocês. Opa, fiz alguma besteira aqui. Alô? Oi, professor. Eu te perdi aqui, peraí, deixa eu te achar. Pronto. E aí? Professor, eu não sei se o pessoal que está assistindo tem alguma dúvida. Para mim aqui tem uma minha e tem uma outra que me enviaram aqui. Acho que Essa deve... sua você já tinha, né, Samuel? Você me falou no começo que já tinha uma dúvida aí. Você já trouxe lição de casa. Exato. E parece que surgiu uma dúvida aqui no chat. Tá. Ó, eu vou até começar por essa, porque eu sei que essa é polêmica. Hum. A Maíra, ela perguntou se existe alergia a corticoide. Não, teoricamente não, né? Mas você vê alguns pacientes, nós já vimos alguns pacientes, a anafilaxia pode ter a tudo, inclusive corticoide. Mas a gente já viu alguns pacientes, quando você pega uma coisa assim que não é comum, como é o caso do corticoide, você tem que analisar várias coisas, né? Analisar o veículo, por exemplo, você tem comprimidos que são à base de milho, à base da mandioca, à base de leite, então você tem que ter aquele comprimido é feito dessas coisas, então você tem que investigar isso, e pode até ter também reação ao próprio corticoide. Eu já vi casos de que a pessoa relata isso a determinados corticoides, né? Ou, por exemplo, a pessoa foi injetar o corticoide endovenoso ou intramuscular, né, num serviço no hospital, e o látex da luva da enfermeira que desencadeou a reação. Né? Ou contaminação, que também é muito comum, a pessoa manipulou com um medicamento e acabou manipulando o outro. Então, tem que investigar. É possível, mas não é muito raro. Né? Todo medicamento com hormonal, assim, você tem uma possibilidade, porque é uma fórmula química muito complexa, né? Mais complexa, é muito grande, então acaba dando uma propiciando. Por exemplo, quem diria que você poderia ter anafilaxia ao monoclonal anti-IgE? E a gente tem. Por quê? Porque ele é humanizado. Quando ele é humanizado, ele tem pelo menos 5% de camundongo na fórmula. Então, é uma substância estranha, você pode ter. Eu já vi, inclusive. Perfeito. Realmente é uma coisa que, inclusive, tem muita gente, muito paciente que fala que tem, né, alergia a corticoide. Eu, pelo menos, já tive algumas É, experiências. a maioria é bobagem, viu? A maioria, Samuel, Maíra, né? Maíra. Maíra. A maioria é bobagem, a Maíra é minha parente, né? Maíra Castro. A maioria é bobagem, a maioria a pessoa, o corticoide dá aquela euforia, fica vermelho quando a dose é muito alta, e a pessoa acha tudo que é alergia, né? Eu sempre falo que a alergia é um passo para a psiquiatria, né? Todo mundo tem algum sente alguma alergia, fala que não sabe, fala que é alergia. O médico também, quando ele não sabe, ele fala: isso é alergia, só tem que procurar um alergista, aí você que se vira, né? Uhum. Então, mas pode acontecer, então tem que investigar, tem que sempre acreditar no paciente. Né? Perfeito. E eu vou aproveitar o gancho, eu vou fazer uma outra pergunta aqui. A gente sabe bem que o tratamento da anafilaxia é a adrenalina, mas existe espaço para o corticoide no tratamento, talvez no sentido de manutenção, ou nos pacientes que são muito graves como um adjuvante? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Não, eu acho que tem que ser um caminho aí, né?
não perder tempo, começar com a adrenalina, porque a ação é muito rápida, o anti-histamínico e o corticoide. Você tem que fazer as 3 coisas, né, mas começar com o anti-histamínico, com adrenalina, com epinefrina. Porque a absorção do corticoide, a absorção do anti-histamínico é mais lenta, né, leva quase meia hora para agir. E às vezes a pessoa morre em minutos, né. Então, você não pode ficar perdendo muito tempo. Mas é tudo meio concomitante, né? Pronto-socorro é meio assim, né? Faz adrenalina, o que você não pode é pular a fase. Chegar e já vai para o corticoide e fica perdendo tempo com o corticoide enquanto a pessoa está evoluindo, né? Uhum, perfeito. E aí, a minha pergunta, né, que era aquela que eu comentei com o senhor no começo, é uma pergunta, acho que talvez até mais prática. Aqui no AGD, né, no nosso ambulatório, não é raro a gente receber, eventualmente, pacientes encaminhados do pronto-socorro que tiveram anafilaxia, foram tratados adequadamente lá, e são encaminhados para a gente, acho que por uma facilidade de acesso, para a gente seguir a investigação do alérgeno suspeito. E a minha pergunta para o senhor é a seguinte: eu sei que o senhor deu uma pincelada aí no como faria essa investigação, mas do ponto de vista prático e pensando no que a gente consegue de fato pedir, eu acredito que algumas coisas sejam mais específicas da imuno. Como que deve ser iniciada essa investigação? A gente deve fazer dosagens de IgE para os principais alérgenos ou outros exames, eventualmente. Ou se a gente deve seguir realmente o principal suspeito. Né? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Até pouco tempo atrás eu falava assim, que o diagnóstico etiológico só deveria ser feito se você tivesse a intenção de fazer um tratamento específico. Quer dizer, o diagnóstico específico se você pretende fazer um tratamento específico. No caso aí da anafilaxia, um dos tratamentos específicos seria afastar o produto, né? Que você é alérgico. Então, você tem que investigar. Agora, a investigação errada é aquela que a pessoa faz um monte de exames sem saber, sem ter uma ideia clara do que está procurando, né? Isso a gente vê muito. Então, faz assim, o RAST, né? O IgE sérico, para 20, 30 alérgenos diferentes, ele nem sabe o que está procurando. Às vezes vem uma positividade lá que não tem nada a ver. Eu posso te dar um exemplo. Por exemplo, eu estudei os apicultores. Você tem uma grande parte de apicultores que tem IgE sérico específico para o veneno de abelha e nunca teve reação. É ferroado todo dia, não tem reação. Então, o IgE sérico e o teste cutâneo mostram a sensibilização. Então, a história é fundamental. Você tem que partir da história para investigar. E a investigação pode ser feita através de testes ou através do sangue. Só que o teste é mais perigoso, né? Você pode desencadear reação anafilática no teste. Então tem que ter, não é qualquer, tem que ser especialista e que tenha especialista que tenha prática com isso, né? Você começa com o sangue. Agora, você começou com sangue, por exemplo, na abelha. O cara veio, foi ferroado por uma abelha. Você fez o sangue, deu positivo e aí, você vai fazer o quê? Tem que tratar. O tratamento, não existe tratamento mais eficaz em alergia do que a imunoterapia para veneno de abelha. É 98% eficaz, a pessoa cura, mas não é você que vai fazer, aí é o especialista que vai fazer. Então você tem que encaminhar, porque ele vai ter que fazer o teste cutâneo e vai ter que fazer o tratamento, e são poucos que fazem. Nosso grupo é o pioneiro nisso, é referência, e as pessoas que fazem aí pelo Brasil aprenderam com a gente, trabalharam aqui com a gente. Então, é, tem que fazer o diagnóstico, não pode deixar a pessoa ficar estigmatizada, é muito comum assim, né? Ah, eu tive alergia, eu tenho alergia à penicilina. Eu nunca teve, né? Alguém falou, ah, isso é penicilina, e ficou a vida toda achando que tinha alergia à penicilina. Então, não, tem que fazer uma investigação bem precisa mesmo. E nem sempre é fácil. É bem, às vezes é bem difícil. Por causa disso que eu falei, tem um risco envolvido, tem todo esconde, não são todos os alérgenos que causa e efeito tão claro assim. Comeu e teve reação, não, algumas coisas está escondido aí no monte de alimentos, né? Ou drogas, ou medicamentos. Você pega um paciente de enfermaria, como você falou, tem a média é 12 medicamentos que a pessoa toma, qual deles que foi? Né? E aí tem que investigar claramente tudo, às vezes é bem complicado. Eu gosto, mas sou suspeito. Né? Eu expliquei direitinho para você? Sim, sim, Deu com para entender? certeza. E aí, uma última dúvida, até porque o nosso tempo está chegando aqui ao fim, pelos compromissos do senhor e dos residentes. A dosagem de IgE, o RAST, para investigação, ele é confiável
fora do contexto agudo ou talvez subagudo da reação alérgica? Não, você sabe, eu não falei uma coisa aqui, porque, como eu falei para você, cada um desses temas dá para a gente ficar, é uma aula, né? Mas a gente, sempre que uma pessoa tem uma reação anafilática, a gente espera pelo menos 15 dias para começar a investigar. A gente espera 15 dias porque é um período que a gente chama de período refratário. A gente vê muito bem isso na alergia a insetos, não vê tão bem assim a alergia a medicamentos, mas é melhor esperar os 15 dias, né? E eu não falei também para vocês que hoje o RAST, eu chamo RAST, viu? O pessoal nem chama mais de RAST, chama imunocap e tal. Eu chamo de RAST porque para mim ficou um nome tão bom, então guardado na minha mente, porque eu que comecei, como falei, né? Eu não consigo parar de falar RAST. Mas hoje o RAST tem as moléculas, né? Você tem, por exemplo, você não fala mais leite, você fala caseína, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, e cada um deles tem os alérgenos específicos. Eu comecei essa resposta sua falando assim, que antigamente eu falava que você só faz um diagnóstico específico quando você pretende fazer um tratamento específico. A alergia alimentar acabou com essa minha frase, porque hoje a alergia alimentar, se você vai para a molécula, você sabe se tem mais respostas com o diagnóstico específico. Você tem a resposta por exemplo, reatividade cruzada. Um alérgeno pode dar mais reatividade cruzada que outro, com outros alimentos ou outras coisas. Você tem a gravidade, se a pessoa é a caseína, ela tem menos chance de evoluir espontaneamente, então você tem também o acompanhamento. Então, dependendo do alérgeno, você sabe se vai evoluir bem ou não vai evoluir bem. Então, por isso que eu falei que minha frase, mataram minha frase, agora eu tenho que mudar a frase de alguma forma. É legal, viu? Olha, pessoal, é muito legal. A alergia é legal, viu? Patroa, você me desculpe, mas a alergia é muito legal. E essa investigação é bárbara. Sem falar na imunologia, que é linda, né? É demais. E está em todas as áreas, né? Perfeito. Tenho certeza que a professora deve estar fazendo vários comentários lá na outra sala sobre isso, depois ela vai contar para a Ela não gente. aparece aqui, eu queria ver. Não se compromete. Professor, a gente já é quase 8 horas. Eu queria agradecer, a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, eu também não recebi mais nada. Queria agradecer muito a disponibilidade do senhor em dar essa aula para a gente, foi uma excelente aula. E espero que no futuro a gente possa ter outras, com outros temas, auto-inflamatórias, se for o caso que o senhor comentou um pouquinho antes da gente começar. Enfim, a gente pode programar isso no segundo momento. Não, é só você me perguntar e eu te indico a pessoa certa do grupo para falar, né? Tem pessoas, por exemplo, auto-inflamatório, tem gente que fala melhor que eu, não tenho a menor dúvida. Mas para mim é um prazer, foi um prazer participar, gosto muito do trabalho da clínica médica, a patroa é uma super amiga. Samuel, você também foi super simpático aí comigo. Todos estão convidados a conhecer o nosso serviço, conhecer o nosso laboratório, conhecer o que vocês quiserem desse grupo e eu estou à disposição para, mesmo sendo a essa hora da manhã, estou à disposição para a gente fazer outras palestras, outras reuniões dessas. Muito obrigado, viu? Outra coisa, Samuel, como eu falei para você no começo, nós temos uma reunião clínica de quinta-feira, das 9 às 11, das 9 às 10 é discussão de um caso clínico, das 10 às 11 é uma aula sobre o caso clínico, uma aula teórica. A gente tem convidados de fora, tem gente de dentro, participam cerca de 70, 90 pessoas de todo o Brasil, é livre, aberto, e o grupo todo da clínica médica está mais do que convidado, se quiserem participar, com certeza vão ajudar muito a gente nas discussões, tá? Porque são casos geralmente difíceis, né? Tá? Perfeito, professor. Muito obrigado, Samuel. Obrigado a todos vocês e obrigado, patroa. Imagina, a gente que agradece, professor. Eu vou encerrar a gravação, eu vou encerrar a apresentação também. Muito obrigado. Tá, um abração, obrigado, viu? Bom Tchau. dia, tchau, tchau. Tchau.